E agora sim, o nosso Papo Saúde é para falar sobre menopausa, que é a cessação permanente da menstruação, um processo natural do corpo feminino. Para a gente entender mais sobre esse assunto, recebemos aqui a médica ginecologista Yara de Bortoli. Seja muito bem-vinda ao Ver Mais, Yara. Obrigada pelo convite de participar no seu programa. Então, vamos primeiro de tudo falar o que é a menopausa. A menopausa é caracterizada, é o nome que se dá à última menstruação da vida de uma mulher e que aproximadamente no período dos 47 aos 51 anos ela ocorre. É um nome, é uma data. Essa é a menopausa. Menopausa. E os sintomas, assim, a gente sabe, né, que muita gente fala sobre sentir aquele calor e tudo mais. Eu acho que a maior reclamação das mulheres deve ser isso, né? A menopausa, ela é identificada nas mulheres mais comumente através do sintoma do fogacho, que é o famoso calorão. Mas a menopausa não é só isso. É todo um período, né? Existe o climatério, que começa no corpo da mulher a partir dos 40 anos e se estende até os 65, que é um período todo de transformações. E essas transformações, elas mostram a falência do nosso ovário, que produz três básicos hormônios, que é o estrogênio, a progesterona e a testosterona. Então, a partir dessa data, o ovário gradativamente vai perdendo a sua função, até que ele perde completamente a função e a gente tem a última menstruação. E é claro, os sintomas, eles vêm em decorrência da falência desse ovário e da diminuição progressiva desses hormônios. E quais são os sintomas mais comuns, para principalmente mulherada que está nos assistindo hoje já começar a ficar ligada, né? 70% das mulheres têm fogacho, que é o famoso calorão, que a maioria identifica por esses sintomas. Mas existem outros sintomas que são muito sutis. Muitas vezes a alteração do sono, o início, a dificuldade para iniciar o sono ou acordar na madrugada, irritabilidade, perda de memória, que tem até um nome chamado brain fog, que é a névoa mental. A pessoa tem lapsos pequenos de memória gradativos. E sem falar de outros sintomas como em decorrência da carência estrogênica, especificamente no trato genital, como ressecamento vaginal, sensação de toda hora ter que fazer xixi, dor na relação sexual, diminuição da lubrificação, né, diminuição do orgasmo. Então, tudo isso faz com que gradativamente o corpo dessa mulher vá se transformando. Então, a partir dos 40 anos, até que chega o dia que o ovário parou. E aí nós temos a última menstruação, chamada de menopausa. E como é que funciona? Existe um tratamento? Porque eu sei que a minha mãe, né, ela já passou aí por isso, e eu lembro que ela sempre falava que ela tomava medicação, que ela fazia o tratamento. Sim. Existe? Como que funciona? Hoje a gente fala muito em longevidade, né? A gente sabe que a estimativa para 2030 é que nós sejamos 1 bilhão de mulheres na menopausa e que a nossa média de vida dure muito mais, aproximadamente mais que 90 anos para a vida da mulher. E a gente sabe que se nós vamos viver todo esse tempo, nós temos que ter uma qualidade de vida. Então, nós temos que pensar no tratamento. Existe, claro, o tratamento hormonal, que deve ser usado para as pacientes que têm indicação, que querem usar e que principalmente não tenham contraindicação. Mas existe muito mais do que o tratamento hormonal. Existe a busca pela qualidade de vida, pelo bem viver mesmo, atividade física, alimentação saudável, suplementação de vitaminas, tudo isso que vai se tornando deficiente no corpo dessa mulher com a evolução da idade. E falando também sobre isso, já surgiu aí, né, na internet, nos programas todos, sobre algumas mulheres que engravidam nesse momento. Sim. O período do climatério, que ocorre a partir dos 40 anos, ele vai andando até os 65, certo? Dentro dele acontece a perimenopausa, que é o período mais crítico, eu te diria, que é onde tem mais flutuação hormonal. Então, essas mulheres, eu diria assim, a partir dos 45 anos, a qualquer momento elas podem parar de menstruar, mas elas ainda podem ter ovulação. Então, é sim preciso que tenham cuidado com anticoncepção nessa idade. E para isso é necessário, claro, uma avaliação individualizada para saber que tipo de procedimento se deve fazer para essa mulher, digamos, não engravidar nesse período. Ela pode sim ter fertilidade até o último dia.
E caso engravide, existem riscos nessa Sim, gravidez? uma gravidez de uma mulher mais velha, ela tem consequências, ela pode trazer consequências tanto para o feto quanto para a mãe, né? Falando na mulher em si, pode ter um risco maior de desenvolver trabalho de parto prematuro, diabetes, hipertensão, porque essa mulher, nessa idade, a partir dos 45, ela já vem desenvolvendo uma certa doença metabólica, alteração metabólica, em decorrência da menopausa. Então, se ela engravidar nesse período, eu te diria que é um pouco mais complicado a manutenção dessa gestação, né? O controle dessa gestação. Com certeza. Mas não é impossível, né? Então tá aí, vocês têm que prestar bastante atenção e também fazendo, né, mais uma vez, reforçando a importância do cuidado médico, a importância de todos os anos nós mulheres, a gente fazer preventivo, termos sempre, né, a nossa consulta com a ginecologista em dia, porque algumas pessoas até usam como um tabu, né, mas nós precisamos cuidar da nossa saúde e também, por que não, prevenir tudo antes, né? Com certeza. Eu acho que o Outubro Rosa nos chama para isso, né? Fala muito na prevenção do câncer de mama, mas nós temos que entender, nós mulheres, que isso é um chamamento para o autocuidado, para a preservação do nosso corpo. É óbvio, nós precisamos fazer a prevenção do câncer, mas pensar na longevidade, uma vez que nós vamos viver muito, nós temos que pensar como que nós vamos viver. E aí vem o cuidado médico, integrado, né? Vendo o corpo dessa mulher não só como um útero que vai parar, ou um ovário que vai parar de funcionar, mas em si um corpo todo que precisa de cuidado, com muito carinho. É isso, muito obrigada, Yara.